Conecte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda lição desse tema lindo que é Tudo se faz novo, onde nós vamos ensinar para as nossas crianças que quando nós confiamos no Senhor, Ele escreve para nós uma nova história. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa lição.
E agora, com o nosso material todo montado, nós vamos para a aplicação de cada um desses recursos no decorrer da nossa ministração. Mas nós sempre mostramos para vocês a nossa ordem de culto, que é a segunda folha da nossa apostila, onde nós deixamos para vocês uma sugestão de rotina. O objetivo dessa lição é ensinar que Deus pode escrever uma nova história para qualquer pessoa que decide obedecer e confiar nele. O versículo da lição, que está lá em Efésios 2:8, que diz: "Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé", e a base bíblica que nós vamos utilizar na ministração e no decorrer de toda a lição. E após o acolhimento, nós vamos convidar as nossas crianças a falarmos juntos o tema e o versículo tema deste mês. E o tema deste mês é Tudo se faz novo. E o versículo tema está lá em Apocalipse 21:5 na parte A, que diz: "Eis que faço novas todas as coisas". Sabe, crianças, Deus tem o poder para mudar em nós tudo o que precisa ser mudado. E no versículo que nós lemos, nós vemos que Ele faz novas todas as coisas, ou seja, Ele transforma tudo por completo. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá uma nova vida e escreve para nós uma nova história. Hoje nós vamos conhecer a história de Raabe. Raabe, ela não teve uma vida nada fácil, mas ela tomou uma importante decisão. Raabe decidiu confiar no Senhor e por causa da sua fé, ela teve a sua vida totalmente transformada e hoje ela é citada na Bíblia como uma heroína da fé. Raabe morava em uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade muito grande e cercada por muros muito altos. A vida de Raabe não tinha sido nada fácil, porque ela fez escolhas muito erradas ao longo da sua vida. Mas agora eu te pergunto, crianças, vocês acham que Deus deixa de amar alguém por causa do passado dessa pessoa? Sabe, crianças, Raabe ouviu falar de tudo o que Deus tinha feito pelo povo de Israel. Como ele fez o seu povo atravessar o Mar Vermelho, sair do Egito, como ele cuidou do seu povo nas batalhas e fez o seu povo sair vitorioso. E Raabe então creu que o Senhor era o Deus verdadeiro, forte, poderoso e fiel. E eu te pergunto, você também crê que o Senhor é poderoso para cuidar de nós? Isso mesmo, Deus cuida do seu povo, não é verdade? E naquele tempo, o povo de Israel estava chegando perto da cidade de Jericó. E Josué, que era o líder na época do povo de Israel, decidiu enviar 2 espias até a cidade de Jericó para ver como que eram as coisas por lá, porque Deus tinha prometido entregar Jericó ao seu povo. E adivinha onde esses 2 espias foram parar? Isso mesmo, eles foram parar na casa de Raabe. Quando Raabe percebeu quem eram aqueles homens, ela ficou com muito medo, mas tomou uma corajosa decisão. Ela decidiu esconder aqueles homens dentro da sua casa para protegê-los dos soldados do rei de Jericó. Ela sabia que estava correndo perigo, mas confiou que Deus cuidaria dela. Agora eu te pergunto, crianças, vocês acham que foi fácil para Raabe confiar em Deus, mesmo sabendo do risco que ela corria? Após proteger os espias, a Raabe pediu que eles lembrassem dela e de sua família quando a cidade de Jericó fosse conquistada pelo povo de Israel. E os espias prometeram protegê-la, mas pediram que ela desse um sinal, que ela pendurasse uma corda vermelha na janela para que a sua casa fosse reconhecida. E Raabe fez exatamente como foi orientada. Ela pendurou uma corda vermelha na sua janela como sinal de que aquela era a sua casa. E vocês sabem o que aconteceu? Quando a cidade de Jericó foi invadida pelo povo de Israel, a casa de Raabe foi reconhecida justamente por causa da corda pendurada na janela. Os espias cumpriram a sua promessa e Raabe e toda a sua família foi salva. Deus honrou a fé e a obediência de Raabe. Sabe, crianças, depois disso, Raabe passou a viver com o povo de Deus, o povo de Israel. A sua história foi completamente transformada. Deus mudou tanto a vida de Raabe que ela passou a fazer parte da família de Deus. E muitos anos depois, vocês sabem quem que nasceu a partir da família e dos descendentes de Raabe? Isso mesmo, Jesus. Raabe teve uma nova história.
E ela não foi salva porque ela era perfeita, mas porque ela decidiu confiar em Deus e respondeu com fé. Deus viu o coração de Raabe e honrou a sua decisão. Da mesma forma, nós hoje não somos salvos porque nós somos bonzinhos ou porque a gente nunca erra. A Bíblia nos diz que a salvação é um presente de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Vamos ler mais uma vez? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Agora eu te pergunto, crianças, você sabe o que é graça? Graça é o amor de Deus sendo dado a nós. É um favor que nós ganhamos mesmo sem merecer. Deus nos ama e nos perdoa mesmo a gente não merecendo. É Deus nos oferecendo uma nova chance, um novo começo. E esse presente a gente não pode comprar e nem conquistar por boas ações. Esse presente nós só recebemos crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus entra no nosso coração e nos muda. Ele nos ajuda a deixar para trás tudo aquilo que a gente fazia de errado e nos ensina a viver de um jeito novo. Assim como aconteceu com Raabe, Deus escreve para nós uma nova história. Sabe, crianças, Deus, ele não só melhora um pouquinho, ele transforma por completo. Deus faz tudo novo em nós hoje e no futuro fará tudo novo para sempre quando estivermos com Ele. Ai, nós aprendemos tantas coisas hoje. Nós aprendemos que Deus faz tudo novo. Aprendemos também sobre a história de Raabe, que ela teve a sua vida transformada porque confiou em Deus. E aprendemos que nós recebemos a salvação pela graça por meio da fé em Jesus. E eu quero te convidar. Se hoje você entende que precisa de Jesus, que quer que Deus entre em seu coração, transforme a sua vida e escreva para você uma nova história, eu quero te convidar a orar com sinceridade, porque Jesus, Ele ouve as nossas orações, Ele perdoa os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida, porque Ele faz novas todas as coisas. E assim eu ministraria essa linda lição ao coração das crianças, ensinando a elas que Deus transforma a nossa vida e a nossa história. E após esse momento de ministração, você pode entregar para cada criança um coração em branco. E você vai pedir que a criança ou escreva o nome das pessoas da família dele aqui dentro, ou se a criança não souber escrever, você pode pedir para que ela desenhe a família dela dentro desse coração. E diga para as crianças que a fé e a coragem de Raabe transformou não só a sua vida, mas salvou também a sua família. E assim como Raabe confiou em Deus, nós também podemos confiar que Ele vai mudar a nossa história e a história da nossa família. E ao final você pode orar com as crianças, né, entregando cada família ao Senhor. E após a ministração da história, nós vamos para a memorização do versículo que está lá em Efésios 2:8, que diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E como que vai funcionar a memorização de hoje? Nós vamos fazer o versículo em movimento, uma atividade que vai levar as crianças a memorizar o versículo e a registrar esse versículo estando em movimento. E como que vai funcionar? Você vai precisar de uma cadeira para cada criança. Você vai posicionar essas cadeiras em círculo e vai posicionar as crianças na frente de cada cadeira. Você vai escolher 4 dessas cadeiras e colocar cartazes em branco colado em cada uma dessas cadeiras de maneira aleatória. E aí você vai colocar a música para tocar, igual quando a gente faz, né, a brincadeira da dança das cadeiras. Você vai colocar uma música para tocar e as crianças elas vão ter que rodar na frente das cadeiras. Quando você parar a música, as crianças devem sentar nas suas cadeiras. E as crianças que tiverem a cadeira com o cartaz branco colado nelas, elas vão ter que registrar uma parte do versículo. Então a música parou e a criança registrou uma parte do versículo. Você vai voltar a tocar a música e elas vão voltar a dar a volta nas cadeiras até que você vai parar novamente a música e a próxima criança vai ter que continuar o versículo. E assim você vai fazer várias rodadas até que o versículo esteja completo. E aí ao final você pode ler o versículo que elas escreveram no papel em voz alta e ir corrigindo caso tenha errado, né, alguma palavra ou tenha esquecido alguma parte do versículo.
E assim, eu tenho certeza que dessa maneira divertida as crianças vão sair com um versículo memorizado e guardado em seus corações. Então, feita a memorização, nós vamos para as atividades. E nós preparamos dois modelos de atividades. Para as crianças menores, nós fizemos um recurso onde as crianças elas vão pintar aqui a Raabe na sua janela na muralha. E aí, com o auxílio do líder, eles vão furar aqui no local indicado e passar um barbante de cor vermelha, porque aí quando as crianças puxarem o barbante, ó, elas vão poder levar para casa e contar para os pais, né, para a família, aquilo que elas aprenderam, que Raabe ela foi salva por meio da fé. E para as crianças maiores, nós fizemos um jogo onde elas vão aprender e reforçar aquilo que foi ministrado sobre a história de Raabe. E como que vai funcionar esse jogo? O objetivo, pessoal, não ter ganhador ou perdedor, é justamente as crianças aprenderem brincando. E aqui então nós temos 4 copos. Cada copo ele vai ter uma tag de uma cor, ó, esse aqui é verdadeiro ou falso. E as fichas que vão estar dentro desse copo é da mesma cor da tag. Então, aqui dentro tem 4 fichas. Nós temos também o copo de perguntas, que é da tag azul. Temos o copo Fé em Ação, que é a tag amarela, e temos o copo Desafios com a tag vermelha. E como que vai funcionar? Você vai dividir as crianças em 2 equipes. E aí você pode escolher um líder de cada equipe ou cada criança se reveza na sua vez. A criança vai jogar o dado. E aí, a face que cair para cima, a criança vai ter que pegar uma ficha dentro de cada copo. Então, por exemplo, se caiu em desafios, ela vai ter que vir aqui no copo desafios e tirar uma ficha. E aí ela vai ou responder a pergunta ou cumprir o desafio. Cumpriu o desafio, respondeu a pergunta, a outra equipe agora vai lançar o dado. E além dos desafios, né, que estão em cada copo ou perguntas, nós temos também passe à vez. Então, se a criança jogou e a face que caiu para cima é a passe à vez, ela vai passar a vez, a oportunidade para outra equipe. E assim você pode fazer com as crianças até que elas tenham respondido e cumprido todos os desafios. E ao final você pode entregar para as crianças um card bíblico para elas levarem para casa e colarem no álbum de versículos. E o nosso novo álbum de versículos está disponível na pasta Álbum de Versículos 2026. E mais uma vez, nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que você continue a ser canal de bênçãos na vida de cada criança e que Ele abençoe também o seu ministério.